E a missão aqui, irmãos, não entenda que é só levar. Quando eu imagino que a minha missão é levar, eu esqueço de viver. Eu preocupo com levar. Eu passei 3 dias no congresso da igreja, agora, lá em Engenheiro Coelho, que foi uma bênção. Não foi organizado pela PAC em si, foi organizado por 2 pessoas. Então foi um congresso mais espiritual, muito mais espiritual. Então foi uma bênção. Então a nossa missão, a Bíblia nos dá assim, Cristo dá, o Espírito Santo primeiro eu tenho que viver o extraordinário com quem? Com Deus. Se eu não viver, eu não consigo levar. A Bíblia vai falar que eu falo do que o meu coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de Deus, eu vou transbordar para outras pessoas. Eu posso ir levar a missão de Deus. Chega lá, o que eu vou entregar para aquelas pessoas? Aquilo que está em mim. Eu estou fazendo o meu devocional, eu estou levando a sério as coisas de Deus, eu estou estudando, eu estou falando de Deus, eu estou transbordando Deus. Para transbordar eu tenho que estar cheio, sem eu ter comunhão diária. E essa palavra comunhão eu nem gosto tanto, porque comunhão ficou muito genérico. O que é comunhão? Então, sem eu ter contato com a palavra, sem eu ter contato com a oração, sem eu ter o jejum, sem eu abrir mão de quê? Das coisas do mundo e ser dependente de Deus. Se eu não fizer isso, eu não vou transbordar. A missão ela vai ficar o quê? Deficiente. Por quê? Porque quando eu for levar, eu já levo o quê? O mundo que está dentro de mim. Eu levo o mundo. Muitas pessoas falam assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Engraçado que os discípulos tinham tempo. Muitas pessoas realmente não têm tempo. Mas será que se você e eu tivéssemos tempo, nós éramos pessoas mais fiéis a Deus no sentido de propagar o Evangelho? Será que se hoje vocês, cada um de nós aqui, ganhasse um prêmio na loteria e Cristo nos falava: se você tem dinheiro para ficar tranquilo, será que realmente nós estávamos alicerçados, assim diz o Senhor? Será que realmente eu teria água viva transbordando de mim? Então, um ponto é esse que eu queria frisar. Não esperamos ter tempo, não esperamos ter vontade, não esperamos as coisas ruins acontecerem na minha vida para mim buscar a Deus. Deus e a sua palavra tem que fazer parte de mim, igual respirar. Igualzinho. Tenta ficar 5 minutos sem respirar. É a mesma coisa. Fica 5 minutos sem Deus. É morte eterna. Você pode até viver nesse mundo, mas o lugar sem Deus todo mundo já sabe, é morte eterna. Então, meus queridos, o foco da missão, primeiramente, ele não é nas pessoas, ele é comigo. É um relacionamento que eu tenho que ter entre eu e a Trindade. Na lição que eu acabei de falar, no plano da redenção, Deus tem papel para cada um da Trindade. Jesus, o que ele faz conosco? Ele nos justifica. O Espírito Santo, o que ele faz conosco? Ele nos santifica. E o poder de Deus Pai nos glorifica. Se eu não entender esse aspecto para entronizar na minha vida, em algum momento eu vou falhar. Os discípulos aqui, se você vai, e quero que vocês me entendam bem, os discípulos, ele vai fazer várias coisas extraordinárias. Só que teve momentos que eles não fizeram. Eles não fizeram. Todos aqui são batizados. Quando a gente entra nesse tanque e é batizado, a gente sai daqui renovado. Você quer falar de Deus para todo mundo. Se até um cachorro que passa na rua, você quer falar de Deus para ele. Você vê seu amigo, você quer falar de Deus. Você vive isso por quê? Porque o seu amor está ali, você é uma nova criatura. Conforme o tempo vai passando, o que fica em nós? Esse primeiro amor ou o amor espírita? Se eu perguntar para vocês, fazer uma analogia, vocês conhecem casais que têm 70, 80 anos e são apaixonados? Vocês conhecem?
Os avós da Nayara, um é vivo até hoje, tem 98 anos. A véia já faleceu, a senhorinha. Quando eu falei véia, eu costumo chamar. Ela já faleceu. E eles eram um casal apaixonado. Eles não viviam um sem o outro. Depois que ela morreu, ele não morreu, mas ele ficou muito mais debilitado e sentiu muito. Eles tinham quase 70 anos de casado. E eles tinham o mesmo amor, eles cultivavam o primeiro amor, mas por quê? Cuidado diário, zelo diário, dever de casa diário, coisa que a gente não faz com a palavra. Você não estuda que nem você estudava, você não se interessa, a palavra de Deus já não aquece mais o seu coração. Essas coisas que nutrem o primeiro amor. Então a missão, ela começa comigo, Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Um relacionamento de intimidade diariamente. Para quê? Para que eu me torne uma pessoa tão cheia que transborda. E não transbordar qualquer coisa, porque todo mundo transborda. Amor, paz, raiva, ódio, tristeza. Tem pessoas que você chega perto dela, ela só vai reclamar, porque ela não olha, não olha para a natureza e fala: hoje o sol se pôs. Se o oxigênio muda, eu respiro, eu morro. Se a constelação muda um pouco de lugar, o sol fica mais quente, eu morro. A gente começa a deixar as coisas de Deus de lado. Problemas, dificuldades, todos vamos ter. A gente vamos passar. Mas o foco aqui é a eternidade. O foco não é as coisas mudando. Porque quando a minha vida está alicerçada na palavra de Deus, as outras coisas já não vai fazer sentido. A não ser a preocupação de levar todos vocês comigo para o reino de Deus. Levar todos aqueles que eu vejo por onde eu passo comigo para o reino de Deus. Por que eu estou falando comigo? Não é soberba. Não é soberba. Se eu não tiver convicção que eu vou para o céu, como que eu vou levar outros para um lugar que eu nem tenho convicção que eu vou? Tem como? Não tem. Então, primeiro eu e depois aonde eu passar. Só que eu também não posso esquecer da minha esposa. Não posso esquecer dos meus filhos. O que eu estou fazendo para a minha família se converter? Ou o que eu estou fazendo de manutenção para a minha família ficar nos caminhos de Deus? Irmão, eu poderia ficar aqui só falando sobre números do que eu vi lá no congresso. É impressionante, é de chorar, é de cortar o coração os números que eles apresentaram. Tudo números fidedignos da igreja, tudo números oficiais da igreja. De cada 10 pessoas que saem da igreja, quase 70 pessoas, quase 10, no caso, na porcentagem quase 70, digamos ali, passando a 70, são jovens adultos. Como que a igreja vai evoluir se não tem jovem? Fala para mim. Isso não é novidade. Isso não é novidade para ninguém. Veio um pregador dos Estados Unidos, um palestrante, ele fez um workshop. Ele fala assim, a expressão que ele mais usava era: eu venho do futuro. Eu venho do futuro. E ele trouxe um monte de números. A igreja lá, tem igreja que tem, dentro das igrejas, tem pista de skate. Dentro das igrejas lá na Europa, não dá nem para falar para vocês dentro de uma congregação no dia de sábado, tinha que falar informal, de tão absurdo que é. E por que ele fala que vem do futuro? Ele está falando que aqui vai acontecer. Ele está falando que aqui a gente vamos passar por isso. Ele está dizendo que cada um de nós vamos viver isso. Uns, o Benjamin, os mais novos, vão viver com mais força. Os mais velhos vão começar a pegar. A igreja, 20 anos atrás, é a mesma igreja agora? As pessoas usam as mesmas roupas que usavam no passado? Fizeram um levantamento. As igrejas, quase todas as igrejas, elas estão decrescendo. Só tem um tipo de igreja que ela está crescendo. A igreja adventista, ela está empatada, digamos assim. Principalmente no número de jovens.
se você pegar, foi até o Cândido, ele é líder de jovens no workshop dele. Se você pegar como se fosse 10 anos atrás e colocar agora, o nosso saldo está quase igual. Tá? Praticamente, você pegar o mesmo número de membros que tinha 10 anos atrás e você colocar agora, está praticamente igual. Sendo que o normal é o quê? Era a gente ter um crescimento. Mas tá. As igrejas que mais crescem, aí aqui eu estou falando dentro de uma ótica não só como instituição, mas todas as igrejas, todas as denominações, e a igreja adventista já usa esse método em algumas questões, chama-se igreja multiculturais. O multiculturalismo. O que isso significa? Foi o tema mais profundo lá, era isso. Era como se tornar uma igreja multicultural sem perder a essência, sem perder a palavra de Deus. As igrejas que conseguem ser multiculturais, elas crescem. Eles trouxeram um dado, no Brasil tem uma quase centena de milhões de pessoas, não sei se é uma centena ou algumas dezenas ali, eu não vou me lembrar fidedigamente, mas é em torno aí de uns 60 milhões de imigrantes. Como que o imigrante vai vir aqui se ele não fala a mesma língua? Como que um afrodescendente vai vir aqui e a gente não fala a língua dele? Como até um pastor, ele deu um testemunho que reformou a igreja e a pessoa comprou alguns bancos da igreja, aí veio um rapaz que não era do Brasil sentar, aí quando ele sentava, chegava um da família, não, esse lugar aqui é meu. Chegava, ele sentava no outro lugar, não, esse aqui é meu. Chegava no outro lugar, não, esse aqui é meu. Aí o cara levantou e foi embora. Vocês estão entendendo? A gente não consegue falar a língua do mundo. A gente não consegue falar a gente falar a língua que o mundo vive. Por quê? Porque hoje a gente já é sabido que a igreja empenha muito em missão. Só que também a gente sabe que a igreja, ela batiza e sai muito. Por isso que eu dei esse relato. Que de 10 anos, se você pegar o número de 10 anos atrás, e agora está mais ou menos equivalente. Por quê? Por causa da saída. A saída é muito grande. Os números são muito grandes da saída das pessoas. E por que as pessoas saem? Discutiu muito isso. Os jovens. Por que os jovens saem? Será que como igreja nós estamos dando um ambiente propício para eles? Entenda? Um ambiente de igreja. Não um ambiente deles para dentro da igreja. Mas também a gente tem que entender que o jovem precisa de um ambiente. Porque como que eu vou atrair uma pessoa do mundo para cá? Você acha que é realmente pela palavra? Quem acredita que é pela palavra, não vai ser pela palavra. A gente é sabido que não vai ser. A palavra tem poder? Tem, mas eles não vêm no primeiro momento pela palavra. O primeiro momento é o que Cristo fazia: atender às necessidades, ser atrativo para aquelas pessoas, ser significativo na vida daquela pessoa. E como que você é? É mudando ela totalmente do contexto que ela vive, para vir para um contexto, vir de terno e gravata, onde ele é cheio de ritos, onde ele não pode sentar, onde ele não pode fazer certas coisas, onde que é muito mais restrição, onde que nós como igreja não tratamos eles dignamente. É assim? Não. Se a gente não... Por isso que a questão era, as igrejas que são multiculturais, elas crescem, porque quando as pessoas de fora vêm, elas se sentem representadas, elas se sentem parte, falam, não, aqui tem parte que eu pertenço. Só que aí, se ficar só nisso, está errado. Tem que ter o que? A palavra. A pessoa, ela vai sendo transformada, e eu queria que até a Cristiane estivesse aqui. A Cristiane teve dificuldade, quando a gente foi lá, ela teve dificuldade com o brinco, com algumas questões, até hoje ela tem questões. E ela é aberta, ela fala aberto nos pequenos grupos, ela fala aberto com contar. Por isso que eu estou falando, não estou expondo ela. Só que você vê, hoje ela já não usa brinco. Só que quando ela veio para cá, essa igreja critica ela, essa igreja só põe ela contra a
parede, ela tinha saído. E o que tinha acontecido? Ela não estava mais. E hoje, ela não vai mais pertencer aqui, não sei se todos sabem, mas ela comprou um apartamento e ela mudou. E ela falou, Jonathan, eu não vou sair da igreja. Eu não vou sair. Eu vou encontrar a igreja mais próxima e vou frequentar a igreja. E você acha que ela está frequentando foi por causa que ela teve apoio aqui dentro da igreja? É claro, a igreja nossa é uma igreja receptiva, uma igreja acolhedora. Se nas questões que ela tinha de roupa, de questões que nós entendemos que não é apropriado, se a gente não souber lidar com isso, nós afasta muito mais as pessoas do que agrega. Às vezes, irmãos, uma palavra que eu falo, eu afasto o irmão da igreja. Um olhar que eu dou, e provo para vocês. Quando Pedro negou a Cristo, o que a Ellen White fala? O que a Bíblia relata? Ela não vai relatar tanta questão do olhar, mas a Ellen White fala o quê? Que quando Jesus na cruz deu aquele olhar para Pedro, foi um olhar de amor, de afeto, de carinho, de eu estou com você, eu sei que você fez errado, mas vamos consertar junto. Eu abraço você para que a missão minha seja sua. Depois que você entender a missão e o seu papel, você vai ser transformado, porque Jesus ele nunca pede que a gente transforme as pessoas para as pessoas virem. Não foi isso que a gente deu, não foi isso que a gente vai ainda continuar vendo. Ao contrário, Jesus quer que eu vou buscar, mas Jesus também não quer que aquelas pessoas que vêm aqui fiquem de qualquer jeito. Não, Ele quer que seja um processo, por isso que chama discípulos. Discípulo é ter um processo para as coisas. Então assim, Deus ele tem um propósito, e esse propósito, eu e você estamos dentro dele. Primeiro é propagar o Evangelho. Segundo é curar. E curar aqui é atender às necessidades das pessoas. Só que a gente temos que ter maturidade para entender que nem todo mundo é igual o Gabriel, que vem, que tem a aparência de já ser um adventista. Louvado seja Deus por causa disso. Mas às vezes a gente vai receber pessoas que tem tatuagem, que vai querer vir de calção, que vai querer vir de chinelo, que vai... Está errado? Dentro de uma ótica, tá. Só que o que eu vou fazer? Eu vou acolher ele? Eu vou buscar e ajudar? Ou o meu olhar é só de crítica? O meu olhar fala, não, os adventistas é um povo diferente. Negativo. Nós temos que parecer com quem? Com os discípulos. Só que a gente não pode esquecer que a maioria dos discípulos eram o quê? Judeus. E o que os judeus fizeram? A gente sabe muito bem. Por que os judeus, cada um aqui, provavelmente todos vão saber que judeu se tornou legalista, você sabe por quê? Os judeus se tornaram tão legalistas, tão restritos por causa da lei, porque eles pecaram lá atrás por causa da lei. Então eles falaram, pela lei a gente não peca, mas pela lei não vamos desobedecer mais a Deus. Aí eles ficaram legalistas. Quis colocar diariamente peso sobre peso, chegou ao ponto que ficaram hipócritas. Não conseguiam mais viver aquilo que eles pregavam. Porque se eu não tiver a consciência que eu dependo de Deus, e quando eu falo agora depender, é entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm maneiras e modos diferentes de ver a Deus. Só que eu sempre peço para que Deus me mude e me transforme, para que eu, até falei na escola sabatina, para que eu seja o espelho de Cristo, não por causa da perfeição, e sim por causa do exemplo. Mas não estou falando aqui de exemplo de fidelidade, de vir para todo mundo na igreja, não é disso. Estou falando de exemplo de acolher, de entender, de saber ouvir. Quantos aqui já reparou? Se a gente vai falar alguma coisa para a pessoa, se eu falar, eu estou com dor de cabeça. Ali tem 3 dias que eu estou com dor de cabeça. Aí você fala assim, não dormi bem essa noite. Ela fala, já tem 5 dias que eu não durmo. A gente esqueceu de ouvir as pessoas. Tem pessoas, irmãos, às vezes, tem pessoas que estão passando por dificuldades que a gente nem sabe. E a gente costuma julgar as pessoas.
Tem pessoas que estão aqui e estão com um sorriso. Só que cada um de nós não sabe o que realmente essa pessoa está passando. E você sabe por que a gente não sabe o que os irmãos da gente estão passando? Porque às vezes, ou grande maioria das vezes, a gente não quer ouvir. Você manda, e aí, tudo bem? Cortesia. Você não quer ouvir a pessoa com que ela está passando. Você não quer ajudar. É por isso que a gente não recebe a ajuda dos irmãos. É por isso que a igreja ela anda como ela está andando. Porque nós estamos vivendo um formalismo. Nós estamos vivendo um formalismo. A gente não está vivendo o que Cristo espera que a gente viva. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, o que mais? Orar. Irmãos, aqui dentro tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E aqui dentro tem pessoas que precisam o quê? De ser curadas. Eu preciso de cura. E minha esposa está aqui para provar que eu preciso de cura. Eu posso falar com toda certeza. Eu acho que eu sou o que mais precisa de cura dentro da igreja. Não esquecemos quem que é o Senhor da Seara. Não esquecemos quem é o Senhor da Seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E eu envio como ovelha para o matadouro, em algumas versões, para os lobos. A missão de Deus nessa terra é que eu e você reflita o caráter de Cristo, mas através da graça dele. A minha missão é viver o Evangelho de Deus. A minha missão não é só falar faz parte da missão. Só que eu sempre falo, antes de eu me tornar adventista, eu gostava muito de filosofia. Então eu conheço os filósofos mais famosos do Brasil, eu conheço muito bem. Todos entendem a Bíblia, porque a Bíblia ela fala muito, ela aguça muito o intelecto das pessoas. Muitos professam de Deus e falam de Deus, mas eles não vivem, conhecem. Satanás ele faz o quê? Ele conhece, ele até fala algumas vezes, mas ele não vive. E ele é perdido para sempre. Satanás é perdido para sempre. Que eu e você entendemos que a missão de Deus ela começa comigo e Deus. A missão de Deus começa com você e com Deus, com a palavra. Quanto tempo temos dedicado à palavra de Deus? Quanto tempo temos dedicado à vida para o outro? Cuidar do outro. Primeiro eu cuido de mim e depois eu cuido do outro. A nossa missão, irmãos, ela se dá no aspecto da nossa salvação. Se eu fizer uma pergunta aqui, quantos aqui têm uma certeza convicta que está salvo? Convicta. Quem aqui tem a coragem de falar, eu estou salvo? O Diego não era batizado. E a gente trabalhava na chácara. E eu e o Diego sempre falamos muito sobre Deus, sobre a igreja. Toda vez que a gente conversar é sobre Deus. Um dia ele me perguntou. O Diego falou assim para mim. Falou assim. A gente falando sobre a graça, sobre a salvação. Ele falou, e você? Tem convicção que você está salvo? Falei, Diego, até um tempo eu não tinha entendido. Mas hoje Deus tem me mostrado que eu estou salvo. Eu tenho uma convicção que eu estou salvo. Não pela minha soberba, e sim pelo amor dele. Porque a salvação tem a ver com as minhas obras. A salvação tem a ver com o aceitamento do que Cristo fez na cruz para cada um de nós. Para cada um de nós. Se eu tiver a convicção, a certeza e a fé que Cristo veio, morreu e vai voltar para me buscar, eu estou salvo. Só que depois tem um processo. Depois da minha salvação, há o quê? Há uma transformação. E aí que a igreja peca. Essa transformação, irmãos, é o processo da santificação. É o tema que eu mais estudo. Você sabe por quê? Porque eu sou pecador, e muito pecador. E a minha esposa está aqui para provar o tanto que eu sou pecador. Porque se você quer ver se você é pecador, é dentro da sua família, não é na igreja.
Na igreja vocês me veem aqui, ó. Bonito, né? Digamos. Mas e lá na minha casa? Quem escuta o que eu falo? E lá na minha casa? Quem vive o amor que eu estou levando? Lá na minha casa, quem realmente eu sou? Eu sou Deus? Eu sou Cristo? Eu sou bênção? Então, irmãos, que nós possamos entender que o processo da missão, ela nunca se dá lá fora, ela começa aqui. Esquece batismo, esquece trabalho missionário, esquece multidão de Natal, esquece tudo. Tudo isso é secundário. Tudo isso é secundário. De extrema importância. De extrema importância para o crescimento, para o amadurecimento. Por que eu falei que aí é onde a igreja peca? É depois que eu sou convertido. Porque o processo de santificação, ele começa comigo. Mas tem pessoas que têm 30 anos de igreja, 40, 50, 10, 15, eles não entenderam. Imagina o processo de santificação como escada, irmãos. Tem pessoas que foi batizada hoje, ele já está lá no meio da escada. Por quê? Porque a personalidade dele, o contexto que ele viveu, a fé dele, a circunstância, a experiência com Deus, levou ele para aquele lugar. Tem pessoas que batizou há 15 anos. Ele não deu um passo no degrau. Qualquer coisa que acontece na igreja, se o irmão olha torto, ele já quer sair da igreja. Se alguém falar uma coisa, não, eu não vou deixar de ser cristão. Já tem pessoas que foi batizada recentemente, passa por provações dentro da igreja, em casa, sabe o que elas fazem? Ó Senhor, me fortaleça para que eu permaneça nos teus caminhos. Me fortaleça para que eu pratique a missão. Me fortaleça para que eu seja exemplo para aquela pessoa. Você quer transformar uma igreja? Você quer transformar uma pessoa? Tudo de ruim que acontecer, você multiplica em bênção. Tudo de ruim que acontecer, sabe o que vocês vão fazer? E eu? Mostrar para aquela pessoa, ou para aquele grupo que fez com você, como Deus agiria. Se ela te criticou, você abraça e beija. Toda vez que você vê, se cumprimenta, abraça e beija. Tudo que ela precisar, você ajuda. Vai chegar no ponto que ela fala, não, isso aí já não é daquela pessoa. Porque o que é de Deus é assim. Se bater no seu lado direito, vira o esquerdo. E o que a gente faz? A gente apanha de um lado, o que a gente faz? Abandona. Temos que entender. Eu já até deixei o meu sermão, porque eu preocupo muito com a igreja. Essa igreja está aqui com um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Quando eu vejo pessoas capazes de avançar na missão de Deus e não estão ativos na igreja, isso entristece. Quando eu vejo pessoas que estão na igreja e ajudam a igreja e por algum motivo estão saindo da igreja, por algum motivo estão deixando os seus cargos, acaba mostrando algo que é difícil. Não é impossível, mas Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós aqui. Cada um. Deus chamou uns para ser ancião,
Deus chamou uns para ser diácono. Mas sem essas crianças que estão aqui, sem o Benjamin, sem o Boaz, sem as crianças que estão aqui hoje, às vezes atrapalhando alguém ouvir o seu irmão, sem o irmão que aquece a arma, sem a pessoa que cuida do ministério jovem, sem o João ali no som, sem isso aqui a gente não é uma congregação que vai crescer. Cada um de nós tem um papel fundamental. E Deus, Ele quer que Ele quis que os discípulos fizessem o milagre. Ele quer que cada um de nós faça um milagre. E por que a igreja não avança? Porque a gente não entende que para uma pessoa o milagre dele é só vir e apertar um botão. O milagre dele é só vir e colocar essa árvore de Natal. O milagre dele é vir e contribuir com a pregação do Evangelho. O milagre dele é ajudar financeiramente a igreja. O milagre dele é realmente ajudar financeiramente com a igreja. Uma coisa que eu tive muita dificuldade em aprender foi isso, a questão de dinheiro na igreja. Depois que eu me tornei líder, fui vendo, você não faz nada sem dinheiro. Não faz. Tudo demanda custo. E a gente às vezes não sabe lidar. Mas o ciclano ele quase não vem para a igreja, mas o Bertano ele veio, faz só isso. Quando a gente entendemos que a missão é de Deus e que as pessoas são únicas, que as pessoas são escolhidas para complementar um ao outro e que cada um aqui tem o seu papel, cada um. Quando eu olho para aquele jovem, meu coração estremece, meu coração fica apertado de saber se amanhã eles vão estar aqui. Como igreja, nós devemos amar primeiro a Deus sobre todas as coisas, a Deus, ao Espírito Santo e a Cristo. Depois não é amar o irmão, não é. Depois é amar a si mesmo. Se você não se amar, entenda bem, quando eu falo se amar, é amar com o amor de Deus, é ter a compreensão do seu pecado, é ter a compreensão da graça que você carece. Porque quando você faz esse exame, fala, Senhor, eu me amo tanto que eu não quero viver sem Ti, eu te amo tanto que a minha vida sem a Tua graça não é vida. Quando você se faz isso, você começa a amar o outro. O seu olhar vai mudar. A sua perspectiva em relação ao outro, o que esperar do outro vai mudar. E às vezes a gente esquece de fazer esses exercícios. Que é esses exercícios que vai fortalecer a nossa comunhão com Deus. Tem pessoas que elas têm dificuldade em entender. E na minha dureza de coração, eu não tenho paciência para explicar. Na minha dureza de coração, eu me apresso em criticar. Na minha dureza de coração, eu não acredito que aquela pessoa pode ser transformada. Não vou dar estudo para esse irmão aqui, porque já passou 30 teologando e ele não se batizou, ele não se converteu. Hoje eu vou na casa do irmão tal. Aí os irmãos da do lado falam assim, aquele? Esquece. Aquele lá já passou um caminhão de pessoas atrás dele. Se eu não entender a minha missão, que é propagar o Evangelho e trazer cura para as pessoas, eu não vou praticar a missão de Deus. Só que quando eu abro mão da minha vida, do meu eu, quando eu abro mão do meu eu, da minha vida, para viver o extraordinário de Deus, Deus me abençoa tanto que aí vem a multiplicação dos dons. Conversando com o pastor, agora que eu sou ancião, eu vou ter um mês, eu quero fazer só uma questão para a gente entender os nossos dons. Tem pessoas que têm dons e nem sabem. Você sabe por quê? Porque a igreja não mostrou para ela. Tem pessoas, quando eu vim para a igreja, eu queria abrir um sopão comunitário. A única coisa que eu achava que eu era capaz. Eu não sou bom para ler, eu não sou bom para falar, eu sou muito emotivo, eu choro.
Então eu falei, Senhor, ainda falei para a esposa, o nosso ministério vai ser de ajudar as pessoas. E quando eu cheguei aqui, não tinha. E eu fiquei perdido, não pratiquei isso. Quero o quê? Também que seja reparado que tudo que precisa eu me disponho, porque eu entendi que isso que eu sou bom para fazer, ajudar as pessoas. Isso aqui é capacitação de Deus. Eu nem estou falando que eu sou bom. O pouco que eu li foi capacitação de Deus. Eu sou ruim para ler, tem poucos que não tenho dificuldade de falar. Sempre tive vergonha. Quando eu estudava, o ônibus vinha me buscar na zona rural. Eu ia para o ponto de ônibus que meu pai ordenava. Quando o ônibus chegava, eu escondia atrás de uma moita. O ônibus passava e eu ia embora a pé. Para vocês entenderem o grau da vergonha e da falta de socialização que eu tinha. E hoje, para mim estar aqui, você sabe o que significa isso? Capacitação de Deus. Nada mais além disso. Dependência de Deus e capacitação do Espírito Santo. Irmãos, eu não sou referência para nenhum de vocês. A referência de vocês tem que ser Cristo, o Espírito Santo. Mas você sabe o que eu tinha que estar falando para vocês? Irmãos, olha para mim. Olha para mim. Olha o que eu faço. Olha como eu vivo. Olha como eu trato a minha esposa. Olha como é a minha vida. E você sabe quando vocês olharem, você sabe o que vocês têm que estar vendo? A Cristo. O amor de Cristo. Era isso que eu tinha que estar falando. Não a palavra que eu sei. Eu não sou referência nem espelho para vocês. E por que a gente não vive isso? Por que eu não tenho a intrepidez de falar, irmãos, da agora para frente, vocês vão olhar para mim como exemplo? Você sabe por quê? Tem uma palavra. Porque eu não quero ser dependente de Deus. O mundo ele está em mim. O mundo ele está tocando no que Deus deveria tocar. O mundo está entrando onde só Deus deveria estar. E aí, irmãos, não vamos conseguir. Só que aqui, o que eu quero deixar é muito mais a ênfase que vamos conseguir. Então, temos que amar a Deus sobre todas as coisas, buscar o seu reino e curar os enfermos. Só que para isso temos que estudar, temos que orar, temos que praticar. Se eu falar assim, ó, eu quero que você saia do lugar que você está e anda 20 metros. Como que cada um vai começar? Assim? Ou pulando de metro em metro? Nós não queremos aprender. Lembra que Jesus fala que o reino de Deus é igual a criança? Nós não somos dependentes das crianças. Não queremos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e ser dependente, para que Ele conduza de passo a passo. Não há uma transformação aonde cada um de nós vamos ser transformados da noite para o dia e virarmos santos. Isso é só glorificação. Na santificação, enquanto eu e vocês vivem, é um processo diário a cada dia. A cada dia. Passo após passo. Passo após passo. Isso vai me fortalecer. Isso vai encher. Por quê? Nós temos muita pressa em criticar. Porque se uma pessoa que está na igreja e ela está nesse processo e eu como igreja não apoio, o que vai acontecer? Aquilo que ela estava fazendo, ela deixa de fazer. Aquilo que ela pensou de fazer, ela não faz. E aquilo que ela não queria, que ela já não vai fazer. E quando eu começo a apoiar essa pessoa, que ela começou a dar o primeiro passo, o que vai acontecer? Ela vai se motivar. E ela vai querer dar o segundo passo. E eu estou falando para as coisas de Deus, porque é um processo. Ser cristão, ser transformado, é uma mudança de rota. É deixar um lado para seguir o outro. Só que é muito brusco. À mesma hora eu como carne de porco, eu não posso comer.
Na mesma hora que eu trabalho no sábado, eu não posso trabalhar. No mesmo lugar que eu ir, eu não posso ir. E isso gera um conflito. E é natural esse conflito dentro das pessoas. Só que nós, como igreja, não estamos preparados para lidar com isso. Porque, por isso que eu estou repetindo, vocês repararam, fazendo que nem os hebreus faziam, os judeus faziam. Quando eles querem dizer, ele fica repetindo. Por isso que nós, como igreja, não avançamos. Porque a ênfase da missão aqui é o quê? Eu coloquei duas ênfases. A primeira ênfase é o quê? A missão é minha. A missão é eu e a Trindade. Depois, eu encho e transbordo para as pessoas. Só que se eu não entender que essa missão ela se dá no meu dia a dia, na minha casa, na minha família e dentro da igreja. Porque do mesmo jeito que as pessoas me afetam, você já reparou que eu posso ser afetado também? Só que se eu tenho um alicerce, e esse alicerce é praticar, é estudar, é conversar sobre as coisas de Deus, é levar a palavra, é viver. Quando as situações ruins chegar, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir. Para encerrar, a missão, ela é de Deus, ela não é minha. Eu sou o operador da missão. Ser missão, viver a missão, é primeiro ter uma vida com as coisas de Deus. É encher de Deus, ser cheio, transbordar. O nosso erro é que a gente quer levar sem estar transbordando, e a gente vai muito mais nos frustrar. Segundo, é compreender que eu tenho um papel dentro da igreja. Primeiro é na minha vida pessoal, comigo, com a minha família, e depois é ter dentro da igreja. E depois eu levar. Quando eu tenho esse aspecto, essa visão, as coisas já não me afetam igual estava afetando antes. Porque eu compreendi que a missão não é minha, ela é de Deus. E Deus tem um propósito para tudo. E o propósito dele é o quê? Que todos tenham vida. E vida é, mas a vida é do reino, não é essa vida. Para mim viver essa vida, eu não vivo a que Deus vive, ou uma ou outra, porque Ele fala, né? Que a cada dia o Espírito Santo nos incomode para que nós possamos fazer uma oração sincera para Deus. Senhor, que o Senhor me fortaleça, para que eu seja o exemplo para as pessoas. Mas primeiro o Senhor me transforma. Enche o meu coração de graça, de alegria pela Tua palavra. Me dá força para orar, para buscar a Tua palavra. Me dá forças para, quando as dificuldades, os desânimos da vida me afastar de Ti, eu Te buscar. Me dá força para me praticar a missão, que é viver o Evangelho, não pregar o Evangelho, é viver, ter uma vida. Depois, Senhor, me mande para a Tua seara, que a gente ouvimos o hino, a seara é grandes trabalhadores, são poucos. Por que a seara? A seara é porque é ali que eu vou me fortalecer. Deus é tão bondoso que quando você vai para a seara, quem é o mais favorecido é a gente. Deus ele vai trabalhando e aparando. Lembra da vida dele? Então, que a gente não esqueça de orarmos para Deus dependência dele. Senhor, que eu seja 100% dependente de Ti. Essa dependência, irmãos, ela se decorre em algum sentido. E um deles é ser podados. Ser podados é entender que em alguns momentos Deus vai ter que me podar. Jesus mandou os discípulos para onde? Para um lugar bom, um lugar que emanava leite e mel, ou ele falou para o covil de lobos? Vamos ter que ser podados. E essa maturidade a gente vai ganhando no dia a dia.
Olha o que a Ellen White fala sobre a missão. A missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer e divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela edificação daquele amor. Você viu? Tem alguma coisa de extraordinário? É só levar o quê? O amor que você recebeu. O amor que eu recebi. A graça que eu recebi. O transbordar de quando eu fui batizado. Ou de quando eu encontrei a Cristo. Igual Paulo. É transbordar a graça que nos transforma. É mostrar para a pessoa que o que ela está passando tem solução. Que aquele momento que ela está passando é coisas terrenas. E que Deus não criou aquela pessoa para ela viver aquilo. Aquilo tem um fim. E todos nós sabemos qual é o fim. Só que se eu não tiver a perspectiva e a convicção que eu vou viver o fim que eu estou mostrando para aquela pessoa, vai ser em vão. Se eu não mostrar para os meus familiares, para os meus vizinhos, que Cristo vive em mim através do meu exemplo, através do espelho, não vai adiantar. João, coloca a música, por favor. Queria que toda a igreja ficasse de pé, para a gente louvar. E queria chamar também a equipe de louvor para a gente louvar junto esse hino. Oração pela missão.